Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Estamos na nossa videoaula de número 7, do seu curso BIM, aqui o seu curso de Revit, através do projeto e do site Auto Criativo. Meus amigos, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos começar a entender os conceitos da aplicação de paredes aqui no Revit. Primeiramente, antes da gente começar a constituir, ou seja, a criar as paredes, é importante que você saiba manipular aí a parede, tá? Então eu vou passar na aula de hoje diversos procedimentos de como selecionar a parede, quais os tipos de paredes que nós temos, como usar também alguns comandos de snap, que são comandos de precisão. Ou seja, você vai entender todo o conceito do uso e a manipulação do comando parede. Aí, possivelmente, na próxima aula, a gente já começa a criar realmente as paredes, a constituir ali as camadas, que constitui realmente aí cada parede, tá? Então, esta aula aqui é fundamental porque tem dicas importantes, tem alguns macetes aí, olha, muito bons realmente que vão auxiliar vocês na manipulação aqui do Revit, tá? Então, vamos lá. Antes da gente vir aqui no comando, quando a gente aí tá no anseio de já começar a modelar no Revit, a gente já vem aqui logo de cara e pega o primeiro comando, que é o comando parede, como você já sabe, tá com o atalho WA, que é wall, que significa ali parede em inglês. Bom, mas é o seguinte, na hora que a gente vai usar o comando, como eu comentei agora há pouco, nós vamos entender como criar a parede, mas para inserir o comando parede é importante, que você conheça algumas características de como manipular esse comando. Então, antes de você vir aqui e já ir clicando no comando parede, vamos vir aqui numa opção bem importante e peculiar, que é importante, ficou até meio assim redundante falar, mas é importante no sentido de você dar precisão na aplicação do comando. Então vamos lá, você vai vir aqui em gerenciar primeiramente, tá? E nós vamos vir nesse camaradinho aqui que parece um imãzinho, que é o comando snap, tá? A palavra snap, ela tem diversos significados aí traduzindo para o português, mas no contexto geral para softwares, manipulação de desenhos assistidos por computador, snap significa imã ou magnetismo, ou que nos dá realmente uma precisão na hora de desenhar, tá? Então quando você clica aqui nesse comando, vai aparecer uma janela. E aqui tem algumas configurações bem legais, ó. Aqui em cima você tem o snap desativado através do atalho. Quando você vê entre parênteses, assim significa atalho, tá? Uma dica importante, ó, você vai observar aqui um pouquinho mais para baixo, que nós temos várias teclas de atalho, mas todas elas começam com a letra S, S de snap, ó, tá? Ó, de snap. E depois a segunda letrinha é qual a finalidade desse atalho. Então você vai acionar a tecla S, depois a segunda letra e vai dar uma finalidade. Então, por exemplo, se você vai criar uma parede e aí você quer pegar aquela parede pelo ponto final, ou seja, pelas extremidades da parede, você vai acionar, por exemplo, o atalho SE. Mas o que significa essa letra E aqui no final, pessoal? Significa end, ou final em inglês. Ou seja, então, consideramos que todos esses atalhos aqui, ó, estão realmente em inglês. Por exemplo, ó, pontos centrais, então é snap middle, ou o meio. Mais próximo é snap near, tá? Aqui então, que significa mais próximo. E assim sucessivamente, ó. Intersection, SI de snap, intersection, centro, snap center, tá bom? Então tem todos aqui. Caso você não lembre, obviamente na hora que você estiver criando suas paredes, você não vai ficar decorando esses atalhos. Mas essa dica já é importante. Você sabe que a primeira letrinha é que você está acionando o magnetismo e que a segunda letra você estará colocando a sua função em inglês, tá bom? Voltando um pouquinho mais aqui em cima, observem esses números aqui, ó, incrementos de snap na cota de comprimento. Você vai olhar aqui que tem um número. Depois você tem o ponto e vírgula, outro número, ponto e vírgula, outro número, ponto e vírgula, tá bom? O que significa isso, pessoal? Significa assim, antes desse ponto e vírgula nós temos o número 1. Então, quando você estiver com o zoom mais afastado possível, a sua parede será criada a cada 1 metro, tá bom?
Olha só, vou apertar aqui o OK para que vocês vejam. Ó. Então vamos lá, arquitetura, pego o comando parede, ok? Está pedindo para me salvar o arquivo, não vou salvar agora. E vou apertar o scroll do mouse para ter o comando PAN. Ó, vou colocar aqui do lado para ter esse espaço mais branco para que vocês entendam aí o comando e as explicações, tá bom? Olha só, então acionei o comando lá e eu vou afastar o máximo possível, ó. Estou rolando o scroll do mouse para trás e eu vou clicar. Olha só, cliquei na tela. Quando eu colocar o mouse para o lado, observem que já pula de 1 metro, olha lá, 1 metro, coloca um pouquinho mais para a direita, 2, 5 metros. Ou seja, a cada toque que eu dou no mouse, ele já está pulando 1 metro, porque eu estou muito distante. Então é aquela configuração. Aí eu vou apertar aqui o ESC para sair, vou voltar aqui em gerenciar, Snap. E aí depois nós temos um outro incremento de 0,1, ou seja, 10 centímetros, tá bom? Ou seja, então a cada 10 centímetros a parede será constituída. Então vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Ó, clico no comando parede. Aqui, ó, quando eu clico colocando para o lado, ele está a cada 1 metro. Eu vou aproximar um pouco mais e vou mexendo agora. Ó. Ainda continua com 1 metro. Vou aproximar 15. Vou mais um pouquinho. Opa, ainda está mais. Agora sim, ó, nesse ponto aqui do meu zoom, olha só, nesse ponto aqui, ó, a cada um movimento para o lado, ele está pulando, ó, 10 centímetros. Então é para isso que serve aquela configuração. Em alguns casos, pode ser que isso daqui vai te ajudar ou te atrapalhar um pouco. Então você vai lá e ajusta no Snap. Tá? Para ajustar é assim, ó. Apertei o ESC aqui, volto em gerenciar, Snap. Quando eu estiver com um zoom muito distante, eu não quero que seja a 1 metro, é muito pouco. Por exemplo, eu vou fazer um muro de uma indústria, ou sei lá, um aeroporto. Então eu quero que pule a cada 10 metros. Então eu venho aqui e literalmente coloco um 0. Então eu sei que no meu zoom mais distante, a cada toque para o lado, ele vai pular 10 metros. Olha só, vou clicar aqui em OK. Vamos lá, comando arquitetura, né, aba arquitetura, comando parede. Vou afastar o zoom o mais longe possível. Vou clicar na tela. Então, quando eu colocar o meu mouse para o lado, olha só o que está acontecendo, pessoal. Ele já está pulando a cada 10 metros, ó. Olha lá. Deixa eu afastar o máximo possível aqui, ó. Começou no 10, já foi para o 20, já foi para o 30. Então, de repente, você está construindo uma rodovia, né? Ou fazendo algo bem grande mesmo assim. Então, isso aí ajuda em alguns aspectos, tá? Uma dica que eu dou é não mexer muito nisso daqui, porque senão vai desconfigurar aí o seu Revit e aí depois você não vai entender, né? Ou possivelmente você não vai lembrar onde foi feita a configuração. Então deixa aqui do jeitinho que está no modo original. Eu realmente passei para vocês para entender, né? Porque às vezes as pessoas entram aqui nessa tela e não entendem para que serve isso. Isso daqui então está literalmente interligado ao incremento do Snap na sua cota ali na hora que você está colocando para o lado, tá bom? E aqui embaixo você também tem as mesmas configurações, só que para Snap com cota angular. Então, quando você está colocando um ângulo, ele vai saltando com um zoom mais distante a cada 90. Quanto mais perto você vai chegando com o zoom, ele vai pulando a cada aqui 1 grau, tá? Aqui no caso, então, são graus, tá? Vamos fazer um exemplo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o comando parede. Vou clicar na tela, vou colocar para o lado. Quando eu coloco aqui, ó, o zoom mais distante possível, ó, o mais distante possível, só de eu mexer no mouse para o lado para rodar, ele já está saltando praticamente, ó, a cada 45 ou 90. Ó, vou colocar bem distante mesmo. Ó, vamos ver até onde vai. Isso, olha lá. Eu dou um toquinho para o lado, ele muda o comportamento do clique, ó, a cada 45. Então ele está pegando de 0, 45, 90. Então é os múltiplos aqui. Quando eu chego mais perto, né, obviamente, ó, vou chegar bem pertinho do projeto, eu tenho, obviamente, uma precisão melhor. Ó. Então, aqui agora, ó, já praticamente cada clique ou cada movimento, aliás, que eu dou no mouse, ele está movimentando a cada 1 grau, tá bom? Ou seja, então, quanto mais perto eu estou, maior é a minha precisão, tá bom? Quanto mais distante eu estou, menor é a precisão. Vamos lá, gerenciar novamente, comando Snap. Aqui eu comentei com vocês que nós temos aqui então pontos finais, centrais, próximos e os seus respectivos atalhos. Logo mais aqui embaixo você tem a opção para você fechar o Snap, para desativar a sobreposição, vou explicar um pouquinho mais para frente.
E navegar entre os snap é através da tecla Tab, tá bom? De repente você está num emaranhado de linhas, e aí você tem muitos, na hora que você passa o mouse você vai encontrar vários desses pontos de precisão. Então você, através do Tab, você vai mudando até encontrar o que você quer. E também, quando você está fazendo uma parede, você não tem certeza que ela está bem horizontal ou que ela está perfeitamente vertical, você usa o Shift, que na verdade é o comando orto. Por exemplo, ó, vou pegar aqui novamente uma parede, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Aí eu vou desenhar uma parede normal. Olha só. Vou vir aqui, como num belo dia, tá? Se a parede de vocês não estiver assim, pessoal, aparecendo com os detalhamentos, deixa eu apertar o ESC para mostrar para vocês, ó. Vocês vão vir nessa configuração, um pouquinho do lado da escala, e vão colocar aqui, ó, no aspecto alto, tá bom? Ou seja, com todos os detalhes realmente da parede. Quando eu pego o comando parede aqui, ó, o original, ele me traz a parede básica, tá bom? Vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês qual tipo de parede que a gente vai pegar. Então, ó, coloco aqui no modo modo alto e venho aqui, ó, e mudo aqui as configurações de espessura, tá? Ó, eu deixo ligado ou clicado aqui, ó, para que eu possa ver realmente, por exemplo, aqui, ó, o reboco, depois o osso da parede e depois o outro reboco do lado de fora, tá bom? Então, voltando aqui, ó, vou selecionar novamente, voltando aqui ao Snap, olha só, eu vou clicar no comando, vou fazer uma parede para cima, uma parede para o lado de cá, uma parede para cá, uma outra parede para cá. Tá, mas aí eu quero descer uma parede aqui perfeitamente em 90 graus. Mas pode ser que o meu mouse esteja um pouquinho bobo assim, ou a outra parede que está aqui embaixo, ou o muro, não esteja bem centralizado, ou seja, bem na perpendicular. Então, é onde eu vou acionar lá as teclas, né, que eu acabei de comentar com vocês. Por exemplo, se eu apertar o Shift, quando eu seguro o Shift, ó, eu tenho certeza que a parede vai sair perfeitamente na vertical ou perfeitamente na linha horizontal. Ó. Ela está solta, apertou o Shift, aciona então o orto. Tudo bem? Agora outro detalhe também, ó. Eu quero, por exemplo, fazer uma parede perfeitamente aqui, ó, na minha perpendicular, ó, desse lado de cá. Eu posso acionar, pessoal, aquelas teclas de atalho que eu comentei com vocês, ou eu posso clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, em sobreposição de Snap, tá? Aí eu quero então uma perpendicular, ó, eu venho aqui, ó, perpendicular. Então o que vai acontecer? Olha só que do lado da parede já apareceu um sinalzinho ali, ó, que é um sinalzinho universal de um ângulo de 90 graus. Então você tem certeza que a sua parede vai vir aqui e aí você clica, dá um ESC, ela fica perfeitamente na sua perpendicular em relação a essa que está aqui em cima, tá bom? Bom, vou apertar aqui o Ctrl Z, vou criar uma nova parede, ó, partindo daqui do ponto final, e aí eu quero, por exemplo, encontrar o meio dessa parede que está aqui em cima. Obviamente, quando eu passo o mouse, já aparece ali o triângulo. Por que aparece o triângulo, pessoal? Porque, ó, vejam só, eu vindo aqui em gerenciar Snap, observem aqui, ó, pontos centrais, ó, ou ponto do meio. Deixa eu ver aqui, ponto finais, centrais, né? E centros eu acredito que é para círculos. Eu acho que é esse aqui mesmo, ó, pontos centrais está já habilitado, ó. Observem que se eu desligar, ó, pontos centrais, ó, vou desabilitar ele, tá? Então quando eu vir aqui, ó, com a parede, ó, o triângulo não aparece mais, ó. Tá vendo? Então ele está desabilitado. Alguns profissionais gostam de trabalhar dessa forma, com os comandos desabilitados. Aí na hora que ele precisa do comando, botão direito do mouse, vem aqui, ó, aí coloca, ó, por exemplo, pontos do meio. Olha só, aí vai aparecer o triângulo aqui agora, olha lá, tá? E aí os outros Snap, ó, eles não vão aparecer, ó, os pontos finais, o mais próximo não aparece, só aparece realmente o triângulo, ó, no osso da parede, ou nesse cantinho aqui, ó, ele aparece, tá? Porque ele é um meio. E aqui também, ó, tá? Eu aconselho, pessoal, deixar aqui, ó, o Snap, todos eles habilitados, não vai atrapalhar, né? Não vai atrapalhar de momento. Então você pode confirmar. E aí aqui, ó, na hora que você estiver manipulando, eu quero, por exemplo,
o mais próximo? Então, botão direito, tá? Não tem dificuldade. Vem aqui, aí você vem, ó, comando aqui, ó, mais próximo. Então, ele vai aparecer um xizinho. Olha lá, um xizinho, ele vai percorrer pela face da outra parede. Então, você vai ter certeza que a sua parede vai ficar anexada àquela outra. Aí eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clico ESC, o Revit faz, ó, a junção perfeita aí entre as paredes, tá? Ó, selecionei essa daqui, vou deletar. Vou vir aqui no comando parede novamente. Eu quero iniciar a minha parede aqui, ó, pelo ponto final. Então, eu clico com o botão direito, Snap, então eu ponho aqui, ó, pontos finais. Quando eu passar o mouse, ele só vai catar, olha só, os quadradinhos, ó, que são realmente os pontos finais, ó. Aí eu clico, a parede começa aqui. Tudo bem? Entendido? Ah, eu quero fechar aqui esse cômodo, eu queria finalizar esse comando. Então, eu posso vir aqui, ó, clicar aqui, ou eu posso colocar aquele atalho que eu comentei com vocês. Por exemplo, se eu digitar SE, ele vai finalizar, não é? Que é o Snap End. Agora, se eu quero fechar aqui, ó, não é Close com C? Então, SC. Ah, mas não funcionou. Por que que não funcionou? Então, vamos lá. Gerenciar, Snap, ó, SC é centro. Então, ele não encontrou, porque no caso precisaria de um centro de um círculo ou alguma concordância, tá? Para mim fechar, pessoal, ó, no caso aqui, ó, é SZ, tá bom? Então vamos lá, ok. Vou fazer aqui a parede. Ah, eu estou aqui, mas aí eu queria fechar rapidinho, né? Por exemplo, o conjunto que eu estou fazendo, o perímetro é mais complexo, eu quero fechar. Então eu já sei que é o SZ, ele já joga a parede para cá, ó, automaticamente, onde ele está fechando, ou close, do ambiente que você está fazendo. Aí você aperta aqui, no caso, o ESC. Aliás, deixa eu clicar novamente, né? Eu clico aqui, SZ, e aí eu venho aqui e clico aqui, ó, tá? Porque ele já joga para cá. O ESC é depois que a gente finaliza o comando, tá bom? Então, em alguns aspectos é importante, né, você utilizar e entender aí os comandos de Snap. Vindo aqui, ó. Se você quiser dar uma pesquisada, uma estudada, uma fixada aqui, ó, você vai entender aí o uso adequado do Snap, tá bom? Vou clicar aqui em OK. Por que que eu resolvi mostrar para vocês, pessoal, o Snap logo agora, no início da aula, né? Como eu comentei, a gente vai usar muito. Então, não somente para a parede, a gente vai utilizar em vários outros comandos, por exemplo, alguns comandos aqui, ó, de modificação. Por exemplo, na hora que você seleciona a parede, olha só, você tem alguns comandos aqui de desenho, e dentro desses comandos de desenho, você também tem os comandos de precisão, né? Os comandos Snap. Por exemplo, ó, eu quero fazer uma linha comum. Eu vou fazer aqui, ó, a parede. Eu cliquei no comando parede e ela já está selecionada uma linha. Tá, então eu vou clicar aqui, vai iniciar a parede. Tudo bem? Clico novamente. Ah, mas agora eu quero fazer um arco. Então eu venho aqui e pego um arco. Olha só. Eu vou clicar, a ilha vai virar um arco. Observe que na hora que eu estou fazendo o arco, vai surgir também aqui na tela alguns comandos de precisão. Esse que está aparecendo ali roxinho no meio, não sei se vocês conseguem ver, significa que é uma tangente. O que que significa isso? Que ele está criando uma parede perfeitamente tangenciando esta parede aqui de baixo, ó. Tá? Então, os comandos de precisão são fundamentais. Ah, eu não queria continuar com o arco, eu queria continuar agora com uma linha reta. Então, eu pego aqui a linha reta, ela vai continuar, olha só. Ah, mas eu não sei se essa linha está perfeitamente descendo na minha vertical. Então, eu venho aqui e seguro o Shift, ó, e aí eu vou ter certeza que ela está descendo na vertical. Ah, eu queria que ficasse do mesmo tamanho dessa. Então, eu aproximo e aí vai surgir os tracejados aqui, ó, que são os rastreadores. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho certeza que a minha parede está perfeitamente alinhada com essa de baixo, tá bom? Ah, eu queria pegar o meio dessa parede aqui, ó, de cá. Então, botão direito do mouse, como você já sabe, vem aqui, ó, pontos do meio. Aí eu venho, ó, encontro o ponto do meio, tá aqui, clico, ele finaliza aí a parede, tá? Então, na hora que você for desenhar as paredes, ó, pega o comando. De imediato, ó, você vai observar aqui que você tem vários comandos, ó, de desenho. Então, eu posso já criar um cômodo, por exemplo, ó, vou vir aqui no comando retângulo. Olha só, vou criar um cômodo em 2 segundos, ó. Olha só. Afasto aqui e ESC, já tenho um cômodo feito aqui, ó. Quando eu clico, esse cômodo ele tem
esta parede, ó, em relação a essa de baixo, tem uma distância de 3,80 metros. Quando eu seleciono essa, ele mostra que esta parede em relação a essa está com a distância de 4,03 metros. Tá bom? Então vamos praticar um pouquinho. Ó. Pega o comando parede. Ah, quero fazer um polígono. Então vem aqui, polígono inscrito, tá? Ó, clico, abro, ele já gera um polígono. Obviamente que aqui nas barras de opções eu tenho algumas configurações que eu vou explicar para vocês, tá? Então clico, fiz um polígono. Ah, eu quero fazer um círculo. Então venho aqui, clico, abro, determino um raio que eu quero, tá? E clico. Então, existe uma infinidade muito grande, né, de você desenhar paredes aqui no Revit. Então, tudo vai aí da sua prática, tá bom? Bom, entendendo então, pessoal, esses conceitos do Snap, agora nós vamos entrar em algumas opções bem importantes das paredes, tá? Agora nós vamos entrar e mergulhar realmente no assunto relacionado aí às paredes. Bom, primeiramente, né, obviamente, onde selecionar as paredes. Eu já mostrei para vocês várias vezes que é aqui no comando parede. Mas quando você clica aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, vão surgir várias opções. Olha só, parede arquitetônica, parede estrutural, parede por face, parede moldura e parede friso. Observem que essas duas opções estão apagadas porque elas só funcionam, obviamente, depois que você já tem uma parede pré-constituída. Essa primeira aqui, pessoal, parede arquitetônica, é uma parede para tudo, tá? Uma parede de vedação, para você fazer um muro, para você fazer uma infinidade de opções de paredes. Esta outra aqui, obviamente, já tem uma função estrutural, que ela vai fazer parte do concreto armado do projeto, tá? Eu explico em detalhes um pouquinho mais para frente. Essa terceira aqui, ó, ela já é mais orgânica, ou seja, você vai constituir uma massa, que é realmente um objeto muito complexo, e aí esse objeto complexo pode ser transformado em uma parede. De repente você tem um telhado ondulado, você tem uma parede muito curva, cheia de nuances, assim, bem orgânicas mesmo. Você faz primeiro a massa, vou explicar isso aí bem mais para frente para vocês, e aí essa massa depois pode ser transformada em uma parede, tá bom? Então nós temos esses três tipos aqui. Geralmente, né, ou praticamente aqui no nosso curso, a gente vai utilizar a arquitetônica, tá, pessoal? Em alguns momentos pode ser que a gente utilize a estrutural, mas eu explico qual que vai ser a finalidade dela, tá? Bom, agora é importante, pessoal, vocês entenderem o seguinte, que o comando parede ou o elemento parede é uma família do sistema. Então é assim, quando eu falo para vocês, pessoal, vamos selecionar uma família de paredes, então eu estou selecionando um conjunto de paredes de uma determinada família do sistema. Agora, dentro da família paredes, eu tenho tipos de paredes. Tá? Então, parede arquitetônica é uma família. Quando eu clico aqui, observem que eu estou com o comando parede acionado. Estou aqui um pouquinho mais do lado. E aí, ó, dentro desta família de paredes, que são famílias do sistema, eu tenho os tipos de paredes. Então, quando eu clico aqui, abre-se um seletor. Deixa eu colocar aqui bem na parte superior. E o Revit já nos traz vários tipos de parede. Observem que está separado aqui, com a barra cinza, parede básica. Então você tem vários tipos de paredes já feitas. Não sei se vocês conseguem ver, umas estão cinza, depois tem um tom mais escuro, depois um vermelho. Isso aqui são as camadas da parede, ou seja, o osso, depois possivelmente algo que está vedando a parede, depois uma cerâmica, depois possivelmente uma argamassa, né? Aliás, argamassa antes da cerâmica. Então aqui você tem vários tipos já constituídos. Então aqui você tem um tipo de parede básica, você vai descendo um pouquinho mais, aí depois você já tem o outro tipo, que é parede cortina. No caso, esses tipos de parede cortina são paredes para você constituir, por exemplo, uma vidraça, né, para você constituir, né, de repente, um painel, tá? Paredes feitas realmente em painéis separados, com montantes. E aqui, por fim, nós temos a empilhada, que são realmente paredes que estão uma em cima da outra. Por exemplo, você tem uma parede que a parte de baixo é de tijolinho, e depois de meio metro para cima, a parede é de tijolo baiano, tá? Ou
de um outro tipo de alvenaria ou de drywall. Então o que significa? Você consegue constituir paredes de vários tipos, uma em cima da outra. Agora aqui, ó, o tipo de parede básica, pessoal, nós temos vários modelos já pronto aqui, ó, nessa família, e obviamente que a gente vai criar a nossa posteriormente aí para constituir o nosso projeto, tá? Então a gente vai decidindo que tipo de parede que a gente quer para cada ambiente. Então quando for banheiro, a parte interna do banheiro vai ter ali, por exemplo, uma cerâmica. Ah, a parte de fora é pintura. Ah, a parte de fora é um chapisco. Então a gente vai realmente definindo isso e já vai definindo também o que tem dentro da parede. Porque isso é importante, pessoal, pelo seguinte: a espessura da nossa parede. Então o que significa? A gente vai colocar, por exemplo, um bloco, aquele bloco, né, ou aquele tijolo, ele tem uma espessura. Então a gente vai pesquisar através de normas técnicas, né, especificações técnicas daquele produto. Ah, ele tem, por exemplo, 15 centímetros. Legal. Aí depois, o que né, o pedreiro, a pessoa que está constituindo a parede, vai aplicar? Ah, vai aplicar um reboco. Esse reboco vai ter quanto? Mais 1 centímetro, né, ali de argamassa. Depois vai colocar, por exemplo, né, uma cerâmica, tá? Qualquer outro tipo de revestimento. Então, cada camadinha dessa, pessoal, tem uma espessura. E ao final, essa parede que a gente vai constituir, ela vai ter um valor final. Por exemplo, ela vai ter 15 centímetros de espessura, ou vai ter 18 centímetros de espessura, ou 20 centímetros de espessura. Então, cada parede, ó, você pode até observar aqui, que o Revit já deixa, inclusive algumas, ó, mostrando a sua real espessura. Então essas espessuras são constituídas através de camadas, ou seja, cada parte da parede tem uma espessura e cada parede é feita de várias camadas, tá bom? Vocês vão entendendo aí um pouquinho mais para frente. Bom, então é o seguinte, entende-se aqui, ó, que parede básica é quando a gente quer dar uma espessura para a parede. Ó, observem que todas elas eu consigo colocar espessuras, tá? Parede básica, espessuras. Parede cortina são paredes com painéis, vidraças, vitrines e algo nesse sentido. E parede pilhada, como eu comentei, são realmente paredes ali com vários tipos de paredes, uma sobreposta à outra. E deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, aqui em parede, quando eu cliquei aqui no comando parede, ó, você tem a parede com moldura, que a gente consegue colocar realmente uma moldura na parede. Pode ser até um roda-meio ou, né, alguma coisa assim nesse sentido, e também você tem um friso, ou seja, uma cavidade nas paredes. Eu vou explicar esses dois comandos um pouquinho mais para frente para vocês, tá bom? Legal, então agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó, na parede arquitetônica, tudo bem? E aí nós vamos selecionar aqui uma, por exemplo, deixa eu subir aqui um pouquinho, deixa eu ver uma bem legal aqui para nós manipularmos, tá? Eu quero pegar uma simples para vocês entenderem o conceito. Pode ser essa daqui, ó, a genérica de 140 milímetros, tá bom? Observem que do lado está o nome alvenaria. Na verdade, a palavra alvenaria aqui foi a pessoa que constituiu a parede escreveu alvenaria, mas ela poderia ser usada para vários outros tipos de funções, né? Podemos dizer assim. Então, na hora que a gente for editar o tipo da parede, a gente consegue colocar uma especificação técnica para ela, para na hora que a gente for usar, a gente, né, poder lembrar para que serve aquela parede. Então, ó, eu vou clicar aqui, e aí eu estou com esta parede, olha só, parede básica genérica de 140 milímetros, alvenaria selecionada, tá? Nesse momento. E observem aqui, pessoal, que nós temos então a nossa barra de opções, ou seja, eu acionei o comando, estou aqui, ó, no comando modificar, né, e colocar parede. Esta barra de opções, pessoal, ela é fundamental agora na hora que você está aplicando a sua parede. Agora, prestem bastante atenção. Onde é que eu estou aplicando a parede? Então, toda vez que você for aplicar qualquer comando ou qualquer objeto ou elemento aqui no Revit, a primeira pergunta que você tem que se fazer é em que planta ou em que nível que eu estou aplicando esse objeto. Então, eu vou afastar aqui um pouquinho. Olha só, nós estamos na planta baixa do primeiro andar. Então, atente-se a esse detalhe. Às vezes as pessoas vão colocar uma parede, mas a parede está lá no terceiro andar. Ou ela está pensando que está colocando no primeiro e está no segundo. Então, olha aqui, pessoal, na árvore do projeto, no navegador, qual que é o andar que você está colocando,
qual que é o tipo de parede que você está colocando e olhe, né, e observe aqui o que está pedindo na barra de opções, tá? Então vamos lá, a primeira opção aqui, ó, nós temos a altura. Nós temos a linear aqui, ó. Eu explico um pouquinho mais para frente para vocês, mas primeiramente vamos colocar a altura. Vou fechar aqui, ele dá um pequeno aviso, né, quando você clica. E logo aqui do lado, ó, nós temos essa opção aqui, ó, não conectada. O que significa, pessoal? Eu estou fazendo a minha parede no pavimento térreo, na planta do primeiro andar, e se ela não está conectada, eu posso definir uma altura. Então, eu posso dizer que a parede tem meio metro, posso dizer que a parede tem 2 metros, ou posso definir realmente o pé direito que eu quero. Se eu fizer aqui o valor 8, vai ficar uma parede muito grande. Então, vamos colocar aqui um exemplo, 2,5, tá bom? Aperto o Enter, nem precisa apertar o Enter que ele já altera automaticamente. Agora, quando eu fizer essa parede, ó, eu vou fazer uma parede bem aqui, ó, deixa eu ver um local bem interessante do projeto. Ó, vou fazer aqui no dormitório. A posição dos cliques eu vou explicar para vocês já na sequência, tá? Aqui, ó. Mas eu vou começar desse cantinho aqui, ó. Apenas para mostrar para vocês. Sai um pouco tortinho, mas não esquente que eu já mostro para vocês na sequência, tá? Olha só, vou apertar então o ESC. Fiz a parede aqui e tem um corte passando por aqui, não tem? Ó, que é o corte, se eu não me engano, é o AA. Então, quando eu clico aqui, pessoal, vai mostrar a minha parede, ela cortada. Observem que o desenho do AutoCAD está aqui e a parede que eu fiz, ó, está sendo feita aqui. Ó. Olha só, ela começou exatamente no nível que eu estava, que era a planta baixa, e eu coloquei uma altura. Quando eu clico nela, olha só, aparece aquele valor. Por quê, pessoal? Porque eu coloquei ela não conectada e coloquei uma altura específica. Tudo bem? Vou voltar aqui para a planta que eu estava. Foi apenas um exemplo aí para vocês. Ó, vou deletar aqui. Ó. Então vamos lá, pego o comando, né? Não vou salvar aqui. Pego o comando aqui, ó, parede básica. Então, quando eu coloco a opção não conectada, eu defino uma altura. Se eu coloco aqui o nome laje, vocês se lembram o que significa isso, pessoal? Ele já vai fazer a parede da minha planta baixa até chegar lá na laje, que é essa vista aqui, ó, que nós criamos. Se eu colocar aqui, ó, planta baixa do segundo andar, o que vai acontecer? Quando eu fizer a parede aqui, a minha parede já vai atingir o segundo andar. Então, por isso que é importante, né, eu expliquei para vocês nas aulas passadas, já criarem todas as vistas, porque isso influencia na sequência do seu projeto, tá bom? Então, olha só, vou colocar aqui como exemplo do segundo andar, ele apaga a opção aqui, ó, de 2,5, e aí eu vou fazer uma nova parede, ó. Vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, outro exemplo. Agora eu peguei pelo meio, tá? Então, vamos lá, no corte, posso clicar aqui, ou eu posso vir aqui, ó, dar 2 cliques aqui, é a mesma coisa, tá, pessoal? Ou, se eu quiser, eu posso vir aqui e clico aqui direto, ó, dou um clique aqui, ele já joga para cá. Então, olha só o que ele fez, o que o Revit fez. Ele pegou a minha parede que eu fiz, ó, ela está aqui, começou no nível 0 aqui, ó, no primeiro andar, e jogou até onde estava sendo feito a nossa planta do segundo andar, ó. Então, não me preocupei com medida, ele já colocou, ó, no encaixe certinho aqui em cima. Olha só que legal, tá bom? Então, é para isso que serve ali o modo como você vai aplicar a parede, ó. Vou voltar para cá, para a planta. Tá? Vou apertar o Ctrl para selecionar essa outra aqui também, vou deletar. Então, reiterando, pego o comando, né? Seleciono aqui, vejo em que vista que eu estou, coloco a altura e até onde que eu quero que ela atinja. Tudo bem? Tome um pouquinho de cuidado, pessoal, com isso daqui, ó, de selecionar a vista que você quer, porque vai atravessar a laje, tá? E eu, particularmente, eu prefiro que a laje vá até a viga, e em cima da viga tem a laje, e aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, em um primeiro momento, tá? A gente sempre vai utilizar não conectado e vai colocando o valor real que a gente tem de pé direito, tá bom? Não vou falar ainda qual que é o pé direito, a gente não vai mexer ainda por enquanto no projeto, é apenas para explicar o comando. Quando a gente for entrar realmente no projeto, aí eu vou definir medidas reais com vocês, tá bom? Muito bem, então aqui na sequência, na barra de comandos, nós temos a linha de localização. Essa linha de localização, pessoal, ela é fundamental e importante que você entenda agora, tá? Depois não vai tentar entender ela um pouquinho mais para frente, porque aí vai ficar meio complicado.
Porque é o seguinte, é o posicionamento que você vai clicar na tela. Tá? Então, entende-se o seguinte, a parede ela é feita de camadas, como eu comentei, não é? Ela tem ali o osso, o emboço, o reboco, a face externa, a face interna, tudo que constitui ali, né, o sanduíche mesmo, as camadas da parede. Então, por aqui, ó, você vai marcar ou vai informar para o Revit por onde você quer começar esta parede. Isso é fundamental, que eu comentei agora com vocês, porque vai deixar o seu modo de clicar na tela muito mais rápido. Tudo bem? Mas para que você entenda esses comandos, a gente precisa fazer um ajuste rapidinho aqui na parede, ó. Tá? Eu estou com o comando ativo ainda. Eu vou pedir para que vocês observem aqui, ó, que eu estou na parede básica. Legal? Bem aqui embaixo, pessoal, tem um botão chamado editar tipo, que é um botão que a gente vai clicar muito nele. Ou seja, estarei editando essa parede básica. Olha só, clico aqui e vai surgir uma janela de edição. Agora, outra dica importantíssima, tá? Eu explico aqui já na sequência para vocês a linha de localização. Mas aqui no Revit, pessoal, tudo que você for fazer, exatamente tudo, não esqueça desse detalhe, você não pode editar o que já existe. Você tem que duplicar. Por quê? Porque isso daqui não foi uma parede que já veio no sistema, então se eu mexer aqui em qualquer configuração, essas configurações ficarão definitivas nessa parede. Tá? Ah, mas aí se um dia eu precisar da parede básica genérica de 140 mm, ela não vai estar mais aqui porque eu modifiquei. Então, para evitar isso, para que a gente crie novas famílias ou novos objetos, a gente sempre clica em duplicar. Quando eu clico em duplicar, ele já traz o nome genérico e ele dá um outro nome final aqui, obviamente para não dar conflito com o mesmo nome. Eu, particularmente, eu prefiro colocar aqui no final a palavra usuário, ou às vezes pode ser até o meu nome, o nome do escritório ou da empresa que você trabalha. Então vai ser exatamente a mesma parede, porém eu sei que foi feita por mim, não é a parede original do sistema. E aí eu clico em OK. Tá? Então nesse momento agora eu posso fazer a configuração que eu quiser aqui, não tem problema nenhum. Observe um pouquinho, ó, vou colocar a janela para cá e desse lado ó, nós temos um botão visualizar. Quando eu clico em visualizar, pessoal, ele vai mostrar a minha parede, que no caso é essa aqui, ó, básica, ela em planta. Tá? Eu estou olhando aqui ela cortada, olhando de cima. Observem que ela é feita de um único material, ou seja, ela toda esse quadriculadinho aqui ó, é um material único, então é uma parede muito simples. Então a gente vai aplicar, por exemplo, uma camada aqui bem rapidinho para mim poder mostrar para vocês essa função aqui, ó. Tá bom? Aí eu vou vir aqui ó, e observar que ela está com 14 centímetros, né? Ou lá os nossos queridos 140 milímetros. Aí eu venho aqui ó, em estrutura e clico em editar. Quando eu clico em editar, pessoal, eu tenho a parte central da parede que foi feita totalmente ó, com esse único material. Mas aí eu quero, por exemplo, inserir mais um material. Então eu venho aqui, pelo próprio nome diz, inserir. Eu quero que vocês observem o seguinte, pessoal. Lado externo, ou seja, é esse lado de cima. Lado interno é o lado de baixo. No caso, para essa parede específica, tá? Então, eu vou vir aqui em inserir e observem só o seguinte, pessoal. Que ele criou aqui, ó, mais um material, ó. Tá bom? Esse de 14 já estava criado, esse que ficou pretinho está aqui em cima. Tá, mas eu quero pegar esse daqui, pessoal, e colocar ele para cima, tá bom? Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Deixar ele selecionado, tá? No caso, ele já estava selecionado, ó, preto, e coloco aqui no botão acima. Tudo bem? Olha só, então eu tenho aqui ó, o limite do núcleo, o meio da parede, tá? E o outro limite embaixo. Então eu quero, por exemplo, colocar apenas um revestimento aqui fora. Então observem aqui ó, que eu tenho função, material, espessura, tá? E material estrutural. Eu quero só um material comum, então eu clico aqui, ó. Vai aparecer 3 pontinhos, tá bom? Clico aqui nesses 3 pontinhos, deixa ele pensar. E aí eu tenho uma lista de materiais, tá? Vamos ver aqui o que a gente tem. Vou colocar uma cerâmica, por exemplo. Ó, apenas um exemplo, tá, pessoal? Não é nada aí de outro mundo. A gente vai voltar, obviamente, nessas janelas aqui e vamos fazer aí diversas configurações, tá? Então eu pego um azulejo cerâmico, ok. Observem aqui, ó, que o material foi aplicado. Mas por que ele não aparece aqui, ó? Porque a gente não colocou espessura. Então vou colocar aqui, ó, 1 centímetro.
olha só, apaguei aqui, coloquei 1 centímetro, aperto o Tab, já aparece aqui, ó, para nós, ó. Olha só. Então, eu tenho 14 da parte interna da parede, mais 1 centímetro. A nossa parede total, ó, a espessura chegou nos 15 centímetros, tá bom? Agora eu vou mudar essa cor aqui, ó, na representação gráfica para facilitar a visualização de vocês. Eu vou vir aqui, clico nos 3 pontinhos, tá? Aqui. E eu quero deixar bem colorido, tá? Ó, primeiro plano, plano de fundo, padrão de corte. Deixa eu ver o que eu posso mudar. Deixa eu clicar aqui em cancelar, ela tá tracejadinha assim, né? Deixa eu voltar aqui novamente. Então, possivelmente é esta opção aqui, ó. Tá? Eu vou colocar um fundo, clico aqui. Deixa eu ver se eu já consigo. Aqui eu só tenho os padrões, vou colocar uma outra cor. Vou colocar um vermelho assim para chamar mais atenção da Ashura. Plano de fundo, no caso aqui, ó, o padrão de fundo não tá nenhum. Vou colocar uma outra cor. Vamos ver que você vai ficar meio berrante aí, ó. Alterei aqui a cor, mas eu preciso colocar o padrão, né? Então, vou colocar aqui um sólido, ok. Vamos confirmar com aplicar, ok. Isso, olha lá, ficou rosa, tá? Com a Ashura vermelha. Mas aí para realmente a gente identificar, tá bom? Pessoal, fiz isso, tá bom? Ó, tá aqui, vou dar um ok. Essa parede foi feita pelo usuário, ó, tá bom? E vamos dar um ok. Então, vou apertar o ESC. Quando eu vir aqui agora no comando parede, quando eu vir aqui, ó, agora no meu seletor, tá aqui, ó, a parede que eu criei agora com vocês, ó, tá bom? Não fique muito receoso que a gente vai voltar nessas configurações, e aí eu vou explicar mais devagarzinho, mais bem explicadinho, parte por parte, tá? Apenas agora foi para mostrar para vocês o uso da linha de localização. Então, quando eu pego o comando, ó, eu vou clicar aqui na tela para que vocês vejam, ó. Clico aqui, vou dar um ESC. Observem que o lado de fora da parede está cor-de-rosa, que é aquela cerâmica que a gente colocou, e para dentro está a parte estrutural da parede, tá? Então, vou apertar aqui novamente. Vamos entender o seguinte, ó. Na hora que eu pego o comando, pego a minha parede, eu tenho aqui, ó, linha de localização agora. Observem só o seguinte, a nossa parede não está conectada, está com 3,10 metros. Então, eu tenho, ó, linha central da parede, olha, é o que está selecionado. Então, se eu vir aqui, eu pego pelo centro da minha parede do AutoCAD aqui, ó, perfeitamente aqui, e começo a constituir a minha parede. Clico e trago para o lado. Ó. Então, ela vai sair certinha, porque eu estou clicando pelo meio. Tá. Mas aí aqui, ó, na curva ou no ângulo de 90, eu tenho que passar o mouse até aparecer o tracejadinho para cá. E aí eu clico. Tá? Então, aí a minha parede vai descer, ó, perfeitamente. E observem que o acabamento está ficando para fora. Legal, né? Vou apertar novamente, Ctrl Z, vou desfazer tudo. Estou com o comando ainda ativo. Agora, quando eu vir aqui, ó, linha central do núcleo. Então, o que acontece, pessoal? Essa primeira aqui, ó, linha central da parede, você entende-se assim. Eu peguei a parede de 15 e comecei a 7,5 centímetros, ou seja, eu comecei exatamente no centro da parede. Tá? Eu multipliquei, né? Aliás, eu somei ali os 14 mais 1 deu 15. O meio da parede não é o 7,5? Então, é quando eu quero exatamente pelo meio. Quando eu pego a opção núcleo, eu quero pelo núcleo da parte estrutural da parede. Então, não é mais 7,5, é apenas 7, porque aquela parte central tinha 14. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Venho aqui. Observem que se eu pegar aqui, ó, exatamente pelo meio, a minha parede, ó, ela vai pegar o meio aqui, ó, do centro do núcleo. Observem que o tracejadinho, pessoal, ele está no meio do núcleo da parede. Diferentemente desse outro aqui, ó. Ó. Ele está no meio do total da parede, ó. Tá bom? Então, se eu, por exemplo, eu tiver uma parede de 30 centímetros de espessura, eu estarei pegando a cada 15 centímetros, exatamente no meio. Tudo bem? Então, é para isso que tem essa diferença entre esses dois primeiros. Agora, olha só. Face de acabamento externa. Opa! Então, o que é a face de acabamento externa? Vocês se lembram que eu mostrei para vocês naquela janela que vocês tinham o lado externo, que era em cima, e o lado interno, que era embaixo? Ah, então eu quero começar a minha parede fazendo aqui pelo acabamento de fora. Então, vem aqui, ó.
face de acabamento externa. Então, ó, eu clico aqui, ó, nesse ponto. Observem, ó, que minha parede está sendo feita pelo acabamento. Ó. Então, eu venho aqui, eu quero descer e vou acompanhando pelo acabamento externo. Tudo bem? Vou selecionar, tá? Vou apertar aqui o Ctrl, seleciono essa outra e deleto. Mas eu quero começar os cliques aqui por dentro. Então, vamos lá. Parede, usuário 2, altura, vem aqui, ó, interno, ó, face de acabamento interna. Então, eu tenho que começar por aqui, ó. Tá? Clico, observem que a parede agora está para cima, ó, tá bom? E aí eu vou andando aqui, ó, pego nesse ponto, vou descendo para cá, ó, é exatamente a mesma parede, mas o comportamento do meu clique foi diferente, tá bom? Vou deletar aqui, vamos mais um exemplo, seleciono o comando, tá tudo certinho, e aí eu tenho aqui, ó, face do núcleo externa, ou seja, o núcleo estrutural da minha parede, eu quero que ele comece pelo lado externo. Então, eu vou pegar um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu aproximar para que vocês vejam, ó, externo. Ele vai começar praticamente aqui, ó. Olha só. Então, eu clico, olha lá. Ele começou pelo núcleo, mas na face externa do núcleo. Olha lá. Isso aí vai facilitar em alguns momentos, né, para constituir a parede. Ó, aqui eu já tenho um pouco de dificuldade para clicar, porque se eu clicar aqui a parede vai acabar ficando mais grossa, um pouquinho mais para fora. Mas em alguns momentos vai ser útil para encontrar outro revestimento que você tenha feito em uma outra parede. Vamos lá, por fim nós temos então aqui, ó, núcleo interno, tá? Então o que acontece? O meu núcleo não é embaixo, então ele vai começar por aqui, ó, interno. Olha lá, certinho, ó. Tudo bem? Ele acabou sendo igual ao que a gente tinha no revestimento interno. Pessoal, isso é fundamental que vocês entendam, tá? Se ficou um pouquinho de dificuldade, por favor, pessoal, volta o vídeo, reveja com paciência, tá? Não tenha medo de voltar o vídeo. Se possível, assista a aula toda de novo e pratique no seu Revit, tá, pessoal? É importante você realmente ir praticando e olhando aí as opções que você tem, tá? Então, aqui você tem a localização conforme os cliques, tá? É importante que a sua parede já esteja, né, ou já esteja com algum material pré-definido. Aqui, ó, nós temos a opção cadeia, o que significa, pessoal, que, ó, a função estando ligada, você vai clicando e a parede é feita, ó. Você vai indo, vai indo, vai indo, a parede vai sendo feita direto, ou seja, é um segmento único, está em cadeia. Agora, se você desabilitar esta função, deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Se você desabilitar a opção cadeia, cada clique que você der na tela, ele vai gerar uma única parede, ó. Aí ele finaliza. Para você continuar, você tem que continuar clicando, ó. Tá? De repente, isso vai te ajudar em alguns aspectos para você criar segmentos de paredes separadas, tá? Então, vou selecionar aqui, vou deletar, comando parede. Então, cadeia é quando você quer já fazer várias sequências. E deslocamento, pessoal, deslocamento, né, significa offset. Ou seja, eu não coloquei aqui, ó, a opção, ó, face do núcleo interna, então eu vou clicar aqui, ó, não é? Mas eu quero, por exemplo, que a minha parede saia a meio metro para fora do primeiro clique que eu der aqui, ó. Então eu venho aqui e coloco, ó, vou colocar 0,5, ó. Então, conforme o clique que eu der, o deslocamento já vai sair para fora, ó. Então eu clico, olha lá a parede lá em cima, ela está a meio metro de distância do clique que eu estou dando aqui, ó. Tudo bem, ó? ESC. Vou pegar aqui a reguinha para medir, ó, daqui até aqui embaixo, ó, tá lá 0,5. Tudo bem? Então é isso, né? E é para isso que serve o offset. Comando parede. Aqui, ó, você tem a opção de raio, onde você consegue fazer uma curva, tá? Por exemplo, ó, vou fazer a minha parede normal, ó, faça a parede normal, conforme os cliques que eu expliquei para vocês. Depois, aqui, ó, eu venho e coloco, por exemplo, a opção raio. Olha só, vou criar um raio aqui de 1 metro. Então, observem só o seguinte, ó, quando eu clico aqui, ele já cria a curva para mim, ó. Ele está dizendo o quê? Que esse raio, né, o centro dessa concordância aqui, possui um raio de 1 metro. Tudo bem? Mas eu quero voltar para a parede comum. Então, vem e desabilito o raio, que aí a parede vai continuar sendo reta, ó. Tá bom? Olha lá. Ela está indo porque está com a opção cadeia ligada. Eu quero fazer uma concordância aqui com um raio de meio metro. Então, eu ligo,
coloco aqui 0,5. Aperto o Enter. Quando eu der o próximo clique aqui, ó, observem aqui, ó, vou colocar o próximo clique, ele vai criar uma curvinha com um raio de meio metro. Olha lá. Tudo bem? ESC. Se eu selecionar aqui, ó, aparece aqui, ó, o centro da concordância e mostrando que realmente tem meio metro. Tá bom? Deixa eu apertar aqui o Ctrl, vou selecionar todas essas. Ficou um pedacinho também, deleto. E aqui também. Então vamos lá, reiterando. Parede tudo selecionada, o raio. E status da união, pessoal. Significa, ó, por exemplo, aqui está permitir e não permitir. Ó. Se eu colocar permitir, o que vai acontecer? Conforme eu vou clicando, por exemplo, ó, eu cheguei aqui na metade dessa parede. Aí eu dei um clique. Tá? Olha só, o comando ainda continua e vem aqui e clico aqui. Observem agora, ó, que eu vou dar um ESC. Quando eu clico na parede, eu não fiz dois cliques, um clique aqui e outro aqui, mas a parede é única, olha só. Tudo bem? Diferentemente, se eu vir aqui, ó, deixa eu deletar, comando parede. Se eu colocar não permitir, olha só o que acontece. Eu vou clicar aqui no meio, tá? O comando ainda continua e vou clicar aqui, ó. ESC. Observem só, aqui agora é uma parede e aqui é uma outra parede, tá? Então ele não criou a junção, ele já rompeu conforme os cliques que eu dei. Isso é interessante porque em alguns momentos você vai ter, por exemplo, um acabamento aqui de um jeito, de repente nessa outra de cá você tem outro acabamento. Então, depois que você insere a parede, você pode vir aqui, selecionar esse segmento e alterar a parede que você quer, tá bom? Então, para isso que serve aquela função ali de você fazer a união, tá? Ó, vindo aqui e colocando, ó, status da união, tá? Preferencialmente eu sempre deixo em permitir e aí depois a gente altera aí parede por parede. Tudo bem? Agora, uma característica legal que a gente tem aqui no Revit, pessoal, é o seguinte. Olha só, estou com o comando ativo, aí eu vou fazer a parede, tá? Ó, fiz aqui a parede normalmente. Ah, mas eu não queria que o revestimento ficasse para fora, eu queria que o revestimento ficasse para dentro. Como que eu faço? Eu vou ter que fazer a parede de novo? Bom, eu poderia, obviamente, vir aqui, ó, fazer a parede ao contrário, ó. Clico daqui para cá, ó. Aí o revestimento vai ficar para baixo, tá? Mas aí vai dar mais trabalho. Então o que a gente faz? A gente segue uma linha de raciocínio, faz as nossas paredes normalmente, e aí quando eu quero inverter, eu seleciono a parede, e aí eu tenho aqui, ó, uma alça. Observe que aliás, duas setinhas, né? Quando eu clico nela, olha só, ele inverteu aqui, ó, o sentido da parede. Mas ele jogou a parede para baixo, pessoal. Por quê? Porque eu fiz a parede através do núcleo. Então, se eu vir assim, ó, parede, e colocar aqui, ó, no centro da parede, ó. Vou clicar aqui no centro, a centro, tá? Então, quando eu selecionar aqui, ó, apertei o ESC, quando eu selecionar a parede e clicar nessa setinha, ele vai jogar, ó, o revestimento para dentro. Clico na setinha de novo, joga o revestimento para fora, tá bom? Então é para isso que serve essa setinha. Outra coisa legal também que a gente pode encontrar aqui na hora de criar as paredes é isso daqui, ó. Eu pego o comando, vou fazer aqui uma parede daqui para cá, vou chegar aqui até no meio, fazer apenas um exemplo rápido aqui, ó, daqui para cá e vou chegar aqui, clicar aqui, ó. Tá? Vou apertar o ESC para sair. Observem que quando eu clico na parede e seleciono, ele mostra aqui para mim, ó, cotas provisórias. E eu posso alterar o tamanho da minha parede através dessas cotas. Ou seja, o Revit está me dizendo que entre essa parede e essa está com 83 centímetros. Mas eu posso clicar aqui, ó, e dizer que é só meio metro. Então venho aqui, digito 0,5, aperto o Enter. Ó, ele trouxe a minha parede para cá. A que estava selecionada é a que vai mudar. Tá bom? Vou apertar o Ctrl Z. Ah, eu quero trazer essa daqui mais para cima. Então eu clico, tá? Aí está mostrando aqui agora 83, eu quero 50. Vem aqui, ó, 0,5, Enter, a parede sobe. Tá bom? Quando eu clico nessa daqui, ó, da direita, as cotas provisórias já mudam. O Revit está dizendo que desta parede até aqui, ó, eu tenho 1,61 m. Ah, mas não era isso, ela tinha que vir mais para cá. Então, regrinha, vai mexer quem está selecionado. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui 1,5 m. Então, eu digito 1,5, aperto o Enter, ó, ele já traz para cá. Ah, eu tenho certeza que era isso mesmo que eu quero. Então, eu vou transformar, ó, esta medida provisória aqui, ó,
tá bom? Não é lei de medida provisória, é apenas uma cota provisória. Eu quero que seja uma cota definitiva. Então eu clico aqui, ó, no símbolozinho de cota, eu clico, ele transforma, ó, a cota realmente em uma cota definitiva, ó. Deixa eu trazer para cá ela para fora, para que vocês vejam, ó. Tá bom? Olha aí que legal. Deixa eu apagar aqui, que foi apenas de exemplo para vocês. Ctrl, Ctrl, Ctrl. Deleto. Ah, pessoal, uma coisa que eu não mostrei para vocês foi o seguinte, ó. Quando eu clico então no comando parede, já está aqui, ó, no meio. Eu vou clicar aqui. Eu comentei agora há pouco com vocês que a gente consegue inverter, né? Ao selecionar a parede, inverter por aqui, ó. Não é clicando nas setinhas, mas você pode usar a barra de espaço aí, ó, do seu teclado. E aí você também tem exatamente a mesma função, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, né? Ficou até um pouquinho mais longa que o convencional. Vai ter muita coisa ainda relacionada à parede, tá? A gente vai ainda criar novas paredes, tem muitos conceitos do uso dos comandos de modificação, como transportar, como mover, como juntar paredes, como fazer a junção entre acabamentos de paredes. Então ainda tem muita coisa legal para aprender, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Eu quero que você pense o seguinte, o Revit, pessoal, é uma ferramenta, tá? Então, agora você está começando a estudar o programa. Como eu comentei lá no comecinho, ele é um programa que ele requer muita configuração, então muito estudo ainda. Quando a gente começar a chegar nas partes de desenho, a gente já vai estar com o nosso projeto muito bem configurado. Então uma coisa que eu sempre falo, pessoal, mantenha-se firme no seu propósito, né? Não se desanime, fala assim, nossa, que programa chato, tem muita configuração, isso e aquilo. Mas depois, pessoal, ele é um programa excepcional para você criar os seus projetos, para você ter pranchas prontas, para você ter cortes prontos, elevações prontas, facilita em muito. Ou seja, você desenhando a planta baixa, olha só, você desenhou a planta, os seus cortes já estão praticamente prontos. Olha só a economia de tempo e de energia que você vai ter fazendo isso, tá bom? Então eu tenho certeza que vai te auxiliar em muito aí na sua carreira profissional, tá? Meus amigos, então mais uma vez muito obrigado e aguardo vocês na próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!